Então, gente, continuando aqui, vamos ver o impacto da política de preço mínimo do governo sobre a variação do bem-estar em determinado mercado, mas vamos considerar no primeiro caso aí, no qual o governo limita a produção em determinado mercado. Então vamos ver. Então, política de preço mínimo, variação do bem-estar, caso o governo limite a produção. Então nós vamos ter a demanda nesse mercado, tem a oferta desse mercado, demanda é a soma das demandas de mercado, é a soma das demandas individuais, é um monte de gente em diferentes condições comprando produto, e tem a oferta de mercado, que é a soma das ofertas individuais, que é um monte de diferentes produtores trabalhando e produzindo e ofertando esse produto na economia, né? Pela interação entre compradores e vendedores, a definição do equilíbrio em determinado mercado e o preço e a quantidade de equilíbrio. No caso, se o governo considerar, sei lá por quê, que o preço está baixo e ele deseja encarecer o preço para favorecer os produtores, então digamos novamente que ele estabeleça por lei um preço mínimo para o bem em questão, né? E a gente já viu, dado que seja estabelecido esse preço mínimo, então o máximo que será comprado desse bem pelos compradores será uma quantidade igual a Q1, né? Isso vai ser dado ali no ponto A. Então, um conjunto de compradores ao preço PM só vão comprar Q1. Tem gente que compra esse produto a preços mais baixos, só que o governo está obrigando o preço a ficar mais caro do que o mercado livremente estabeleceria. E sendo assim, o que acontece? Acontece que, dado que só vai ser comprado Q1 unidade do produto, menos do que Q estrela, então para garantir que essa Q1 unidade seja produzida, só seja produzido isso, o governo vai limitar a produção. Como? Ele vai proibir produtores, ele vai definir o número de produtores que podem produzir e quanto que podem produzir cada um deles, né? De tal forma que seja produzido exatamente Q1 ao nível de preço ao nível de preço mínimo ali, o PM. É a questão da definição de da limitação de produção e quem pode produzir, vamos falar sobre isso depois, que é problema grave aqui, né, que não aparece no gráfico. Problema mais intuitivo do que matemático, né, e gráfico. Mas então, antes da política do governo, vamos por essa quantidade Q1, também chamando a atenção, é um valor importante, para produzir Q1, os produtores estariam dispostos a produzir a quantidade Q1 ao preço P1. Ao preço PM a gente já viu, tem muito mais gente disposta a produzir, a quantidade produzida iria crescer muito, mas o governo limitou o preço, tem que ser ao preço PM e só vai poder produzir a quantidade Q1. Então, por essa quantidade, há produtores que produzem essa quantidade e cobrando um preço muito baixo. Só que esses poucos produtores vão conseguir vender por um preço muito maior do que o preço mínimo que eles estão dispostos a produzir, né? Isso aí claramente é uma vantagem para quem for agraciado com autorização estatal para produzir esse produto, né? O governo está garantindo um preço alto e baixa concorrência, né? Mas enfim, se a gente fosse considerar as figuras geométricas aí que formam o equilíbrio aí nesse mercado, né? A gente tem o quê? Que antes da política do governo, qual é o excedente do consumidor? O excedente seria formado ali pelas áreas X, Y e Z. O preço seria P estrela, né? Então, o excedente do consumidor é a área embaixo da curva de demanda e acima do preço. Então, são essas três áreas aí, X, Y, Z. Isso é antes do governo fazer sua política de preço mínimo e limitar a produção. Já o excedente do produtor é a área embaixo do preço e acima da curva de demanda e a curva de oferta. Estou considerando antes da política do governo, né? Mas qual seria o excedente do produtor? Seria a área RST, R mais S mais T. E o excedente total seria essas 6 figuras aí, né? Agora, com a política do governo, ou depois da política do governo, o que acontece?
Acontece que agora a limitação do quanto que pode ser produzido, do número de produtores e quanto que cada um pode produzir, de tal forma que o total produzido seja Q1, então isso vai alterar tanto o excedente do produtor quanto do consumidor. Qual passa a ser o excedente do consumidor? Agora o excedente do consumidor é reduzido ali ao triângulozinho X lá em cima. O Y e Z é perdido. Por quê? Porque agora ele vai ter que comprar, o conjunto de consumidores comprarão até Q1 unidades ao preço PM. Então, para os consumidores, o preço que vale é o preço PM, que é o preço mínimo ali arbitrado pelo governo. E eles vão comprar Q1. Então, a área embaixo da curva e acima do preço é o excedente do consumidor, que é a área X. Agora, o excedente do produtor passa a ser o quê? O conjunto dos produtores só vão produzir até Q1, porque estão limitados. O governo impediu que os produtores atuais produzam mais e que novos produtores entrem nesse mercado. Só pode produzir quem ele permita, né? Então só será produzido Q1 por alguns poucos ou um único produtor, né? E toda essa produção Q1 será vendida ao preço PM. Mas sendo assim, qual é o excedente do produtor? É a área embaixo do preço e acima da curva de demanda. E isso quer dizer o quê? Que são essas três figuras à esquerda aí. E o excedente do produtor passa a ser Y mais R mais T. Ou seja, o produtor ele perde a área S, mas ganha a área Y. Já o consumidor ele perde a área Y e Z. O Y que o consumidor perde, o produtor ganha. Mas o produtor também perde o S. Acaba que Z e S é perdido. Claramente peso morto, né? Já vamos falar sobre isso. Mas o excedente total passa a ser X mais Y mais R mais T. De tal forma que a variação do excedente total é menos Z mais S, né? Que seria o quê? Seria o triângulozinho aqui, né? Então isso aí passa a ser peso morto na economia, né? Peso morto, que é perda de bem-estar. Ou seja, o governo fez uma política de preço mínimo. Para garantir essa política, ele tem que, nesse caso aí, garantir que a produção seja relativamente pouca, para o pouco que houver de produção ser vendido pelo preço que ele está estabelecendo, né, com base na sua lei. E isso transfere excedente do consumidor para o produtor, né? Supostamente ali a gente tem a área, ali a área S, ele deve ser, depende dos diferentes modelos, né? A gente pode fazer o problema matemático e depende da inclinação das curvas também, mas vamos dizer que normalmente a área do triângulo S ali é menor que a área do quadrado Y, tá? Olhar graficamente não é ideal, mas poderia ter exercício matemático, né? Mas fazer um exercício mais numérico, né? Mas vamos dizer que o S é menor do que o Y, então o conjunto de produtores estaria no ganho, né? Sendo que esse conjunto de produtores são produtores já autorizados pelo governo, não são todos os produtores. Tem produtor que deseja produzir esse produto e é proibido, porque o governo limitou, né? E aí a questão é como limitar, como que o governo vai fazer para limitar a quantidade produzida, de tal forma que o total produzido seja apenas Q1, né? E aí vai ser o que? O governo vai estabelecer licenças, só quem tiver a licença do governo é que pode produzir o produto. Essa licença vai ser vendida, vai ser dada gratuitamente, vai ter uma fila, como eu botei ali. Então os produtores que quiserem produzir, eles entram em fila, os primeiros da fila, eles recebem a autorização ou a licença do governo, a licença vai ser sorteada, vai ser uma concessão, né? Como que vai fazer para limitar, como que vai fazer para determinar quem pode produzir ou não o produto, esse bem aí, né? Isso é questão de problema. E esse problema leva a gente aos outros problemas, coisas do tipo corrupção, rent-seeking, lobby. Corrupção é o quê? Alguns produtores vão passar a subornar, curto e grosso, né, deputados, senadores, membros do governo, ministros, para tentar obter a licença do governo, né? Lobby é isso, empresas, não obrigatoriamente empresas, mas vamos dizer que principalmente empresas, grupos organizados, tentando pressionar o governo para obter vantagem. A vantagem, no caso, seria uma licença
para produzir esse produto, né? E rent-seeking é busca de renda, que nada mais é do que lobby, que curto e grosso, ao final das contas, não é exatamente, né? Corrupção, né? Isso é um problema grave entre Brasil e Estados Unidos também. Estados Unidos, lobby é legalizado. No Brasil, lobby é proibido. E acaba que lobby entra na conta do corrupção. Por isso mesmo que muita corrupção que tem no Brasil, se diz que o Brasil é um país muito corrupto, menos do que os Estados Unidos, mas porque nos Estados Unidos o que o Brasil considera como sendo corrupção, os Estados Unidos consideram como sendo lobby. Então dá dinheiro, uma empresa que dá dinheiro para um deputado, ela dá abertamente, declaradamente, bota isso no imposto de renda dela, né? E o deputado, o senador, governador, o presidente, ele recebe o dinheiro, ele declara que está recebendo dinheiro de uma empresa e para fazer determinada política. Isso é lobby nos Estados Unidos, que é legalizado, né? Aqui no Brasil é proibido, então acaba que isso entra na conta da corrupção, que é outro problema também, né? Eu pessoalmente sou a favor de legalizar o lobby, tornar as coisas mais claras, né? Mas enfim, tem o rent-seeking. O rent-seeking é a perda, é a busca de renda em inglês, né? Botei a expressão em inglês porque normalmente se usa em inglês mesmo, né? E busca de renda por si só é algo bom, né? Todo mundo busca renda, você vai trabalhar, produzir e ganhar dinheiro, você está buscando uma renda. Só que no caso do rent-seeking, por isso mesmo usar a expressão em inglês, né? É para diferenciar o que é busca de renda de uma forma boa do que é busca de renda de uma forma ruim. No caso aí, a gente tem empresas pagando lobistas, né, para desenvolver um trabalho que muitas vezes, inclusive, elas não alcançam o resultado, elas não obtêm a licença ou a autorização desejada, mas elas gastaram dinheiro no processo do lobby, né, e no processo da corrupção, né? E essas despesas acabam sendo desperdícios de recursos escassos na economia, né? A empresa que podia estar pegando esse dinheiro e abrindo uma fábrica para produzir algo, não, agora ela vai ter que usar parte do dinheiro para tentar conseguir uma licença para poder investir no seu negócio. Isso aí é prejuízo puro, né? Não só para a empresa, mas também para toda a economia. Embora, logicamente, a empresa que obtenha esse privilégio, essa licença, não obrigatoriamente por vias ilegais ou irregulares, né, ou desonrosas, pode ser que a empresa tenha conseguido a licença por ter cumprido critérios, tá? Pode ser que exista isso, mas o governo ficar criando barreiras à entrada de produtores só leva outros produtores a querer, né, esse privilégio para si. Tá certo? Mas, enfim, uma política de preço mínimo gera peso morto. E no caso do governo, limitar a produção. O segundo caso é o caso do governo comprar a produção. Mas é isso, vamos ver no próximo vídeo, tá? Valeu, fica por aqui. Tchau.